Vamos pegar a apostila, gente, já na página 9 e vamos corrigir. Porque antes da gente entrar em qualquer outro... Ah, não acredito. Ei. E agora? Voltou? Cabeleleila, Leila. Voltei. A cara dela no final. Gente, vamos lá. Abram na página 9 da apostila. Página 9. Parem de cabeleleila, Leila, e abram na página 9. A gente tem que corrigir exercício. Então, assim, o que nós estudamos na aula passada, gente? Não lembro, perdi a memória. Vai cair no simulado. Já fiz as questões. E aí, o que a gente estudou? Fotonovela, a Ana já contou, é isso aí. Então, a gente estudou o gênero fotonovela. Eu até gravei uma aula curtinha sobre isso, que vai estar lá no YouTube da escola, porque é isso que vai cair no nosso simulado, tá? Vão ser 5 questões sobre fotonovela. Então, as duas primeiras vão perguntar assim, qual que é o objetivo? Assinale uma característica, coisa que vocês vão falar, que ridículo, tá fácil. Aí, a questão 3, 4 e 5 vai ter a ver com o conteúdo que a gente vai ver hoje, que são os elementos da narrativa, e eu vou fazer perguntas sobre os elementos da narrativa com essa fotonovela que nós lemos aqui, que é maravilhosa, né? Que é O Destino Proíbe Nosso Amor. Não tem melhor título, gente. Que é a treta lá, que daí tem o Eduardo, tem a doutora Irene, eles se gostam, e daí tem Valéria, que é um obstáculo no meio que troca lá o exame de sangue do Eduardo. Enfim, tá? Então, eu vou fazer perguntas sobre isso aqui, tipo, né, qual que é o narrador, se o tempo é cronológico ou não é, enfim, a gente vai ver o assunto hoje, mas assim, quando eu perguntar da fotonovela Proíbe Nosso Amor, vocês vão perguntar assim, onde que tá então essa fotonovela, professora? Tá na apostila de vocês, tá? Eu não peguei uma nova, porque é difícil achar uma nova, uma fotonovela na internet que dê para ler. Então, por isso que eu resolvi fazer sobre essa fotonovela que tá aqui. Então, daí não vão falar ligar na escola, porque daí tem uns que ligam, sabe? Daí o coordenador vem me questionar, falar: nossa, professora, você colocou lá que era para analisar a fotonovela Proíbe Nosso Amor, mas cadê a fotonovela? Fica essa reflexão no ar, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, página 9. Era questões aqui da 1 até 10, né? Isso, vamos lá. Ó, a Franciele falou que já leu em 20 minutos. É assim mesmo, tá? Claro que é bom, né? Entender bem a história, não só ler correndo tudo. Entenda a história que tem o Antônio. Porque também teve gente que falou, professora, eu não entendi. Me mandaram mensagem no WhatsApp, eu não entendi esse livro, professora. Pelo amor de Deus. É muito ruim de ler. Eu falei que era ruim, né? E que era para vocês olharem lá no fundo dele. Eu não sei onde que tá o meu agora, acho que tá para lá. Não, tá aqui. É para vocês pegarem no final dele lá, tem o sumário que tem todos os poemas transcritos para vocês poderem ler sem ter nenhum problema, né? Lá no fundo dele tem, no fim do livro, tá? E tem que entender essa trajetória do personagem Antônio, que ele conhece uma pessoa, daí eles têm um relacionamento, daí ele se desilude, né? Enfim, esses capítulos têm a ver com essa trajetória dele aí. Tem que é isso que é para entender. Número 1, vamos lá. Com base no título da fotonovela, né? O Destino Proíbe Nosso Amor. Meu Deus. Pode-se afirmar que esse gênero narra histórias. E aí? Era para marcar X, pelo amor de Deus. Letra A, Ana Luísa já falou. A de amor. Olá, Camila, é isso aí. A de amor, gente. Né? Não tem, pelo amor de Deus. As outras coisas aqui. Enfim. 2. Na novela, grave isso aqui, que isso aqui eu falei na aula passada, vai que cai, simulado. Já tô dando uma dica que vai que cai lá, né? Na fotonovela, o quadrado amoroso estabelece estes participantes do enredo. Eu falei disso, né? Aí tem o homem, que é o primeiro elemento do quadrado amoroso, a mulher, o obstáculo e o amor. Tá? Então, esse casal apaixonado ele vai ter que passar pelo obstáculo para daí ser feliz. Tá? Enfim, a Ana Luísa já tá ali, ó. Eduardo, Irene, é isso aí. Daí depois, quem que é o obstáculo? Valéria. O obstáculo é só Valéria.
A Camila já tá botando todo mundo ali. Já botou a Geraldina. Geraldina não tem nada a ver, Camila. Não bota a Geraldina. Geraldina era amiga. É a Valéria que é a pessoa ruim da história. Que é a enfermeira que, entendeu? Que tinha um crush no Eduardo, que troca os exames. É isso aí. É a Jaguar. Aí diz, ó, considerando os fragmentos lidos, que a gente só leu, né? Parte da novela, não lemos a novela inteira. Reconheça nesse texto o que ou quem são esses participantes. Daí tá lá já. A Ana colocou, a Camila também. Então, o homem, Eduardo, a mulher, né, a Irene, obstáculo. O obstáculo é Valéria, tá? Porque Valéria que quer destruir o casal ali, que troca o exame do Eduardo, dá o bafão. E o amor é o amor, né, gente? O amor é o amor entre Eduardo e Irene. Como é que você vai falar? É o amor. Não tem um coração vindo, sei lá. O amor é o amor. Ah, então vamos para o número 3. A leitura das 2 páginas da fotonovela permite atribuir quais características à personagem Irene. O que vocês colocaram? Era para colocar adjetivo, ai, né? Sei lá, ela é bonita, enfim, não é, mas vamos colocar aí características. Ah, primeiro que dá para colocar é que ela é sensível, digamos assim. Porque lembrem que no começo lá da narrativa, ela vai num velório, né, de um paciente, dela chora. E daí a Geraldina diz que ela não pode chorar, porque ela é médica, se você morre, a vida é assim. E ela fala que não, que tem, né? Compreensível, sim, sensível, o que mais? Dedicada ao trabalho, não é dedicada? Tá sempre lá, né? Foi até em velório de paciente. Sentimental, é isso aí. Ai, gente, então, aí é isso aí, só tá bom, né? Tá bom. Tão sensível, sentimental, compreensível, dedicada, trabalhadora, sei lá, né? Uma pessoa amorosa, deu pra ver ali. 4, vamos ver. Considerando a vida real e a ficção, como você avalia a atitude de Irene de renunciar ao amor de Eduardo? Justifique sua resposta. Aí é uma resposta pessoal, né? O que você achou disso? Pensando na vida real, diz ali. Tipo assim, ai, pense se isso fosse realmente verdade. Tá, mas aí eu tenho vontade de responder assim. Você quer que eu responda sabendo que Valéria estava ali mentindo, trocando, né, os exames, ou você quer que eu responda só sem saber que Valéria, né, é uma porcona? É, enfim, porque assim, na minha opinião, se fosse real o exame do Eduardo, eles tivessem problema ali, enfim, é, mesmo assim, eu acho que não precisava ela tomar essa atitude de louca e falar, ai, não vou nem conversar com ele, contar essa história, tipo, ele quer ser pai, vamos. Tá, porque, né, gente, dá pra adotar, dá pra conversar sobre isso. Vai acabar já o relacionamento? Misericórdia sem conversar? Olha lá, a outra tá travando. Dá uma atualizada ali, pelo amor de Deus. Ó, a Camila falou, eu coloquei que tudo poderia ter sido bem diferente com uma boa conversa. Perfeito. Gente, era só conversar. Já a mulher já sai chorando, dramática, agarrando outro médico e falando, ai, me transfere. Porra. Ó, verdade, dá pra adotar. Gente, dá pra adotar. Sei lá, né? A gente não sabe que tipo que é de anomalia que, enfim, dá pra até pra, já que não dá para os dois terem um filho, sei lá, pega o óvulo de outra pessoa, pega o espermatozoide de outra pessoa, não sei. Dá para hoje em dia a gente consegue fazer até uma inseminação aí, um filho nasce também, biológico ali. Hoje em dia o negócio tá bem para frente. Se a gente for pensar hoje, a coisa ia ser outra. Enfim, ó, a Camila falou, pois é, tem tanta coisa. Pois então, colocou ali só, tudo, igual que a Camila falou, tudo, né, teria sido bem diferente com uma boa conversa. Não tinham passado por todo esse bafão aí, ele se acidentar de carro e credo. Então vamos para 5 já. Das 5 e a 6 eram as únicas que eram sobre as regras lá, ai, do uso do S, 2S cedilha, que eu não vou cobrar, pelo amor de Deus. Isso aqui a gente cobra de vocês, a gente cobra vocês quando a gente vai corrigir redação, né? Tá ali, você entende? É uma coisa que eu não vou perguntar qual que é a regra, tal, né? Que ninguém precisa saber, mas no uso mesmo em si a gente cobra na redação, porque a gente corrige, a gente tira a nota, é isso. Assinale a alternativa em que 2 palavras estão corretamente escritas. E aí? É a única
né, que as duas palavras estão escritas corretíssimas. Letra D, perfeito. Ai, mas eu fiquei com dúvida. Pega o dicionário, tá? Jesus é mais ali. 6. Numere a relação de palavras de acordo com a sequência que preenche corretamente suas lacunas. E aí? Começa com qual? Vai, já bota aí. Distribuição, macio, né? Condensado, e aí? Ficou lá 3, 1, a Camila colocou e a Ana também, vamos ver. 3, 1, 5, 4, 2. Essa é a sequência, tá? 3, 1, 5, 4, 2. Perfeito. Arrasou. Então agora a gente vai para 7. 7, ó. Tem uma pergunta assim, igual vai estar no simulado, que vergonha. Página 11. O objetivo de uma fotonovela é marca X. B, perfeito, entreter os leitores, né? Eu falei que entreter, claro que se a gente for pensar, e tem uma reflexão ali, tem. Por tipo mais fraca que seja a reflexão, porque tem gente assim que esse tipo de literatura, que é uma literatura de massa, por que é de massa? Porque foi muito vendida. Então, 50 Tons de Cinza, Harry Potter, sei lá, Eu Me Chamo Alaska, esses livros assim são todos considerados literatura de massa, porque vende muito, porque a escrita é mais fácil, tá? Mas isso não quer dizer que não vá ter uma reflexão ali. Vai ter, em qualquer livro, tá? Pode ser uma escrita mais fácil, mais tranquilo de ler, por isso que a gente chama literatura de massa. Porque tem muita gente que tem preconceito com isso, né? Tipo, ai, a pessoa só lê, sei lá, só lê Harry Potter, não vai ler Machado de Assis, então ela não tá na cultura. Tem umas pessoas que são bem assim, tem nada a ver. Tipo, olha, pessoa, leitura, é leitura, gente, né? Pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. O povo é triste. É, isso aí, lendo já tá bom, né? Quem lê já tá maravilhoso. Tinha um professor meu, que é o reitor da Universidade de Estadual de Ponta Grossa, Miguel, ele falava assim, não, tudo bem ler, né? Tipo, literatura de massa. Mas, assim, literatura de massa é Coca-Cola, Brasil. Às vezes tem que tomar um suquinho natural, uma água, entendeu? Então, às vezes também é bom dar uma trocadinha ali, né? Enfim, vamos ler de tudo aí. 8. Considerando as características do gênero fotonovela, classifique cada afirmação em verdadeiro ou falso. Ai, pelo amor de Deus, já começou com V. É um texto multimodal? É, tá? Ele tem outras linguagens ali. Vamos falar, a linguagem escrita, verbal, e a linguagem não verbal, que é imagem. Se a gente pensar em poema digital, ele vai ter vídeo, né, som, enfim. Vai ser multimodal também, mas além, bem... Tem que ser árabe para entender o Gustavo falando, me chama Antônio. Meu Deus, é a pinga ali, meu Deus. Esse gênero é atual e atrai muitos leitores? A Ana colocou F. Não, a gente sabe que é um gênero que é extinto já, que acabou. Não se produzem mais fotonovelas. Acabou aqui no Brasil em 82, que foi a última vez que a revista Capricho publicou. Já não estava vendendo mais, por isso que eles resolveram parar e mudar a revista para, né, continuar ganhando dinheiro. Então, a trama é o enredo, é a sequência dos fatos, é a história. Sempre envolve amor e intrigas? Verdadeiro, sim, é só isso. A pessoa que vai ler é só para isso. Os fatos da trama são apresentados somente pelos diálogos entre as personagens? Falso. Por que é falso? Quem mais apresenta a trama? Vou espirrar. Ai, meu Deus. A imagem e que mais? Narrador. A Maria falou as legendas. Narrador. Quando tem aquele letreiro ali que não tem, igual eu falei, o apêndice, que é aquele rabinho que aponta, né, de quem que tá saindo a fala, não tem isso, a fala tá saindo do narrador, tá? Não é Deus que tá falando, é o narrador. Ó, acabei de espirrar. É que aqui é o quarto dos gatos, né, gente? Ele é o escritório, tudo, mas é o banheiro dos gatos, então tem um cheiro aqui, enfim, não vamos comentar, ainda bem que vocês não estão sentindo. 9.
Usando os fatos da narrativa da fotonovela O Destino Proíbe Nosso Amor, identifique as partes que compõem a estrutura ficcional e complete as orações. Daqui, gente, isso aqui a gente vai usar. A tia alérgica, sim, eu tenho rinite alérgica, eu tenho bronquite alérgica, eu uso bombinha, eu não posso com pelo de animal e eu tenho 3 gatos, né? Fica essa reflexão no ar. Então, aqui, esses elementos da narrativa podem ser usados num conto, numa crônica, lembra que eu falei disso? Num romance, e a gente vai usar isso mais para frente, tá? A gente vai estudar outros gêneros e a gente vai usar sempre isso aqui para analisar qualquer narrativa. Te dá uma fábula lá, você vai pegar lá, sei lá, os 3 porquinhos, você pode analisar esses elementos aqui em qualquer história, tá? Aí tem lá, na apresentação, o leitor conhece. E aí, quem que a gente conhece na apresentação dos fatos nessa narrativa O Destino Proíbe Nosso Amor? Quem são os personagens? Irene. Então a gente conhece a doutora Irene. Então Irene tá lá no velório. Depois a gente sabe que ela é médica, né? Que ela tem uma amiga chamada Geraldina, que também precisa adorar esse nome, né? Também trabalha lá no hospital. E que daí a gente não conhece Eduardo, mas a gente sabe que ela é apaixonada por Eduardo, que eles têm, né, um relacionamento, tá? Mas o começo é isso aí, é só para mostrar quem que é a doutora Irene, que ela tem uma amiga chamada Geraldina e que as duas são médicas e trabalham lá no hospital, tá? Meu Deus, agora não sai da minha cabeça. Eu ia escrever Leila. Cabelo é Leila, Leila. E ele fala tratração, né? Eu acho maravilhoso esse português deles, é muito bom. Aí depois diz, o conflito ou complicação tem início quando? Tem início, início, quando que começa o conflito, quando que a treta se estabelece, porque no começo tá tudo bem, as duas estão lá no hospital, falando sobre como é difícil, né, segurar as emoções quando os pacientes morrem, tipo, não se, né, se apegar ali com o paciente. Ó, quando dá o problema do sangue, exatamente. Quando a doutora Irene sabe do resultado do exame de sangue de Eduardo. É aí que começa a treta, tá? Então, o conflito ou complicação, se eu colocar o início, né, tá ali. Quando sai o resultado do exame de sangue do Eduardo. É aí que começa o bafão, a treta e a choradeira da doutora Irene, que a gente já viu que ela é bem, sei lá, deve ser canceriana pela choradeira ou pisciana. O clímax ocorre no momento em que. E aí? O auge da treta. Vai. Valdirene, já estão mudando os nomes, estão piorando o nome das pessoas, hein? Camila colocou: Eduardo se acidenta de carro. Sim, perfeito. Eduardo se acidenta de carro e chega no hospital em que Irene trabalha lá. Lembra disso que ela já tinha sido transferida, porque a gente perdeu, assim, a gente teve um resumo aqui, bem rapidão, né? Então, o clímax da história é esse daí. Eu tinha falado já na aula passada. É um momento que o Eduardo se acidenta de carro e chega no hospital onde a doutora Irene trabalha. Que daí já é outro hospital, já, enfim. O desfecho, e aí? O que acontece no fim da história? O cara morre, como é que é? A gente tem um resumo ali. Vai ficar tudo bem, né, gente? É história de amor. Claro que eles vão ser felizes, lindos, vão casar e vão ter os bebezinhos lá que o Eduardo queria. Enfim. A Ana já está escrevendo. Ana e Camila escrevendo. Descobrem que era mentira da Valéria e eles, né, ficam felizes para ser. É isso aí. Descobrem que Valéria trocou os exames de sangue e, na verdade, Eduardo não tem problema nenhum, dá para eles casarem e serem felizes para sempre. Churiruri, Mara. Enfim, última questão. Deus é mais. Relembre o que você sabe sobre as telenovelas. Agora, telenovelas é a Globo, Record, SBT, tá? Da televisão. Porque as fotonovelas são as que deram início a essa narrativa de amor, daí, enfim, colocaram depois na novela, na telenovela, porque a TV ficou popular. Que eu também acredito que eu tenha falado que tia, tô perdida.
O que tá perdida, Ana? O que aconteceu? Vamos ver o que a Ana fala. E os palhaços que a Camila botou ali, gente do céu. Visão do inferno. Cadê o café, tia? Viu? Não deu tempo de fazer. Ó, Ana Luísa, eu não peguei a resposta do clímax, tá? O clímax, você coloca lá, o acidente de Eduardo. Porque lembram que a gente fala, isso aqui a gente viu até no resumo ali, né? Da história. Porque a gente pegou um pedaço da história, daí embaixo tem um resumo. Daí fala que Eduardo, ele está indo para encontrar a Irene já está em outra cidade, já está trabalhando em outro hospital. Aí ele se acidenta, mas ele já sabe que houve essa troca, que Valéria, né, é a jaguarona, enfim. Aí é o momento de tensão, porque já pensou se o cara morre? Sei lá, né? Aí a gente ia ficar sem saber. Ai, Irene ia ficar sem saber, e depois quando a Irene descobrisse, ela ia, nossa, o cara morreu, morta. Então a 10 está falando para comparar telenovela, novela que passa na TV hoje em dia, e fotonovela, que não se produz mais, né? Não tem mais isso aí. Agora compare as características e apresente um ponto em comum aos dois gêneros. E aí, o que tem de comum? As duas falam sobre um romance dramatizado. Perfeito. As duas vão ter romance. Gustavo disse, eu coloquei quando Eduardo se acidenta e vai parar no hospital onde ele trabalha. Isso é o clímax, né? Isso aí, certinho. Então, a 10 dá para falar. As duas têm romance, têm amor, né? Então, por mais que a telenovela ela tenha evoluído, porque hoje ela apresenta, tipo, personagens não tão fechadinhos como a fotonovela, porque a fotonovela é assim, bonzinho é bonzinho e ruim é ruim, malvado é malvado, né? Na telenovela isso mudou, porque hoje a gente, eu já falei, a gente consegue se identificar com o malvado, a gente vê que ele é engraçado, que ele tem coisas boas, assim como o mocinho tem coisas ruins, que às vezes eles fazem umas coisas que misericórdia. Então hoje a gente tem mudanças, né? A gente vai ver que na telenovela tem o negócio é separado por setor, né? Tem o setor que é mais humor, aí tem o casal principal da trama, daí tem um outro setor lá que é assim, enfim. Então, bem, o negócio está bem desenvolvido hoje, né? Agora, a fotonovela era só amor. Então, dá para a gente falar. Então, número 10, ponto em comum, as duas trazem, né, uma história de amor, apresentam uma história de amor. Beleza. E agora a gente vai para os elementos da narrativa, tá? Deixa eu já compartilhar. Eu já coloquei lá isso aí, né, na Ionic, eu coloquei as páginas que tem tudo isso aqui. Deixa eu compartilhar uma tela aqui. Aí, ó, deu para ver? Eu já vi ontem. Vamos lá, isso aí. Daí. Então, vamos lá. Porque tem umas coisinhas aqui, que a gente vai ver dos elementos da narrativa, que são um pouquinho, assim, uns conceitos complexos, né? Por exemplo, narrador onisciente, a diferença do narrador onisciente para o narrador observador. O que é tempo psicológico, tempo cronológico, enredo linear e não linear. Então, essas coisas é bom explicar aqui para que vocês tirem as dúvidas. Porque vai ter 3 perguntas nesse estilo sobre elementos da narrativa, analisando esses elementos dentro da novela, ali da fotonovela, O Destino Proíbe Nosso Amor, tá? Então vamos lá, ó, elementos da narrativa. Eu coloquei a foto aqui de um livro e tal, mas enfim. Narrativa, ela não é só escrita, né? Não é só livro. Narrativa é uma série, é um filme, enfim. Então, é uma novela da Globo, uma telenovela. Então, a narrativa está presente na nossa vida, né? Em vários âmbitos. Ó, só não entendi o que é narrador onisciente. Vamos chegar lá, então. Então, esses aqui são os elementos ó, da narrativa. Tem gente que grava isso aqui. Eu acho muito horrível esse negócio de decoreba, mas enfim. Colocam nessa sequência para falar assim, ai, pente. Tá vendo que formam pente aqui, ó? Que é o P-E-N-T.
Pente. Ai, os elementos da narrativa é um pente. Eu fico, meu Deus, né? Então, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Toda narrativa vai ter isso, tá? Então vamos começar pela enredo. Eu coloquei uma foto de Chapeuzinho Vermelho ali, porque eu fiquei pensando assim, ai, gente, eu preciso pegar uma narrativa que todo mundo conheça, né? Para eu poder falar, ai, qual que seria o protagonista dessa narrativa, né? O narrador, enfim. Então, algumas coisas vai dar para a gente usar essa fábula do Chapeuzinho Vermelho, outras coisas não, tá? Vamos lá. Morta, é isso aí. O que significa penta? Então, enredo. Gente, o que é enredo? Nada mais é do que a sequência dos fatos, a própria história, né? A trama. Enredo e trama são sinônimos, tá? É a sequência dos fatos. Ah, a Chapeuzinho foi lá, ela estava na casa da mãe dela, e a mãe dela disse: não fale com estranhos. Ela foi pelo bosque lá, encontrou o lobo, nananã, tiveram uma conversinha. Ele pescou para onde que ela ia, ele chegou antes na casa da avó, comeu a avó lá e ficou esperando ela para também, né? Já teve o almoço na avó e ia jantar Chapeuzinho. Esse é o enredo, tá? Claro que tem, né, o finalzinho ali com o caçador chegando, mas esse é o enredo, essa é a trama. São os fatos acontecendo, a sequência, a história em si. A Ana falou isso aí, tá? Aí eu coloquei, ó, é a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que as personagens vivem, a trama de ações que elas fazem ou sofrem. É isso aí, porque às vezes a personagem ela não faz muita coisa, mas ela sofre ações de outros personagens, enfim. Então, enredo é fácil, conceito de enredo misericórdia, tá? Agora, essa distinção: enredo linear, enredo não linear. Temos que aprender isso aí, tá? Então, vamos lá. O enredo, ele sempre vai apresentar o que a gente já estudou, que é a exposição, a apresentação. A gente acabou de ver isso aqui nessa última página, ó, página 12, a apresentação. Que a apresentação é o quê? Ele mostra os personagens para você, essa história, quem eles são, o que eles fazem e não tem conflito, tá tudo certinho, tá? Aí depois vai ter a complicação ou conflito, daí acontece alguma treta que vai mudar a história. Tem que acontecer um conflito, gente, porque senão o leitor ele não fica ali, ou se for, né, uma pessoa que está assistindo uma série, né, a pessoa, né, tá ali também não vai ficar assistindo se não tiver um conflito, tá? Enfim, eu tento ler aqui acompanhado, não dá. Enfim. Aí tem o clímax e o desfecho. A gente já viu que todo enredo vai apresentar isso daí. Então, o que é o enredo linear? Ó, quando os personagens, o tempo e o espaço são apresentados de maneira lógica. Então, tem a ver com o tempo. O enredo linear, as coisas têm uma sequência lógica bonitinha, tá? Não tem um vai e volta, por exemplo. Então, a narrativa no linear, ela tem um início, né? Um meio e um fim. Na fotonovela a gente viu claramente isso. Então, isso é um enredo linear. Segue uma ordem cronológica dos acontecimentos. Tem a ver com o tempo e com o espaço também. Ó, o enredo não linear desenvolve-se descontinuamente, com saltos, com cortes, com vai-e-vens na sequência da história e com rupturas do tempo e do espaço. Como assim, professora? Por exemplo, a história da Chapeuzinho se dá de forma linear, porque ela sai da casa da mãe, a mãe diz não fale com estranhos, ela conversa com o lobo, enfim, o lobo sabe o que ela vai fazer, ele vai lá, come a avó e fica deitado na cama esperando ela chegar. Essa é a história, né? Dela chega lá, enfim, o caçador salva e tudo mais. Linear. Para esse enredo, né? Se ele fosse não linear, o que teria que acontecer? Sei lá, a gente teria que ter acesso. Gustavo de seria linear? Sim, acontece certinho as coisas ali. A gente não teve, claro, acesso a tudo, mas o resumo nos diz como a Irene chegou no hospital, daí a gente teve essa apresentação dos personagens, o que elas fazem, daí teve a complicação, tudo isso, né? A história foi se desenvolvendo. Não linear, você vai ter, tipo, vai voltar no tempo. Tipo, exemplo, Chapeuzinho se lembra que em 1934 ela estava. Alguma coisa acontece no presente, na narrativa, que ela se lembra do que aconteceu no passado. Aí ela volta para o passado e nos conta, a gente consegue ver o que aconteceu naquele passado. De repente ela volta para o presente, então esses cortes de vai e vem
lembranças, isso. Daí a gente vai ter que ter acesso, né, à cabeça do personagem, tá? Aí isso seria não linear, porque daí você já tem que, você, como leitor, você tem que estar mais atento para saber, não, agora ela tá falando lá de 1934, não tem nada a ver com o presente aqui, ela lembrou de alguma coisa. A gente vai lá, entende alguma coisa, tem relação, né, com o presente, aí volta pro presente, tá? Ó, eu já vi algumas séries que aparecem cenas do futuro e depois ia mostrando como aconteceu. Perfeito, isso também. Também dá para fazer. É mais trabalhoso, mas dá. Então tá no futuro aqui. Tem uma também, como que é o nome daquela série? Eu gostava, não assisto mais, não dá mais tempo. Acho que é Como Defender um Assassino. Uma coisa assim, que mostra, tipo, a casa pegando fogo, alguém morreu, aí você, tipo, meu Deus, fulano morreu. Aí volta no tempo, daí mostra assim embaixo, domingo, 9 da noite. O que aconteceu para chegar isso ali? Então, isso não é linear, né? É uma loucura, assim. Então, você tem que estar mais atento. Gustavo disse, ó, quando tem flashbacks. Sim, né? Ou quando é futuro, é flash forwards, o nome, que é para frente, né? Meu inglês é péssimo, mas tem nome para tudo, tá? Daí é não linear. Tá. Deu para entender o que é linear, o que é não linear? Sim, sim. Então, beleza. Então, a gente sabe que, né, o linear, tem uma ordem aqui, começo, meio e fim, é fotonovela, por exemplo. Né? Novelas, telenovelas também na Globo, geralmente são lineares também, tá? Claro que dá para usar uma vez ou outro recurso, até dá, mas de forma geral é. Porque esses telespectadores, eles não estão acostumados com uma leitura mais pesada, porque quando a gente tem enredo não linear, exige mais do leitor uma concentração para ele não se perder no que aconteceu, aí é mais trabalhoso e é capaz de perder a audiência, porque a maioria das pessoas não gosta de enredo não linear, porque tem que pensar muito, aí tem que lembrar que agora é 1964, não é 2020, enfim, né? Então vamos lá. Narrador, gente, é super importante narrador. Em qualquer história que você tem que prestar atenção, quem conta aquela história? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Até para você acreditar naquela história, você tem que se perguntar quem conta essa história. Porque, exemplo, se a gente está numa sala de aula, né? Saudade, minha filha, e acontece uma briga entre dois alunos. Eu estou dando aula, aconteceu uma briga, tá? Quando o coordenador me chamar, eu vou contar a minha versão, tá? De onde eu estava, o meu ponto de vista. Eu estava lá na frente, lá do quadro, e eu vi a briga acontecendo. Aí eu conto o meu ponto de vista. Quando ele chamar um dos participantes da briga, esse participante vai contar a versão dele. Lembrem-se disso. Por isso que o narrador é importante. Então, ele vai contar a versão dele, que provavelmente vai ser diferente da minha e vai ser diferente da do outro participante da briga. E se a gente chamar ainda um quarto elemento, um outro aluno que estava no fundo da sala e viu também a treta rolando, a versão dele vai ser outra também. Então, a gente sempre tem que se perguntar quem conta a história, porque isso é muito importante. Geralmente, quando a gente é enganado em narrativa, chega no fim da narrativa, a gente, meu Deus do céu, sei lá, foi tudo mentira. É porque o narrador, entendeu? Ele tem um papel super importante. Ele estava envolvido na história de uma forma que ele contou pra gente assim e nos enganou. Acontece, tá? Então, sempre é bom prestar atenção em narrador. O narrador é bandido. Então, vamos lá. Então, vamos começar, né, com o narrador em primeira pessoa. Então, a gente tem, assim, o narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira pessoa, tá? O eu contando a história ou ele o contando sobre ele, sobre outra pessoa, tá? Então, aqui, ó, foco narrativo em primeira pessoa. Quando eu falar narrador ou foco narrativo, é a mesma coisa. Só muda o nome, são sinônimos. Em primeira pessoa, que é o narrador personagem. Gente, esse daí é cilada, assim, completa. Narrador, personagem, é cilada. Porque, assim, pensem comigo. Eu contando uma história que aconteceu comigo. Eu, narradora, personagem, né? Contando uma história aqui da minha vida. Essa minha visão não vai estar contaminada
Me respondam, o que vocês acham? Não seria melhor uma outra pessoa contando essa história? Pelo ponto de vista dela de cima, que teve acesso a tudo? Ou vocês acham que a minha visão não vai estar contaminada? Eu participei dos fatos, eu sofri ali as ações. O que vocês acham? Me respondam. Morreram. Larga o pão, sai das cobertas. E aí? Camila disse que sim. Sim o quê? Vou estar contaminadinha? Vou contar da minha visão ali? Tá travando, dá uma atualizada. Então, assim, por exemplo, eu tenho um relacionamento, esse relacionamento acaba. Eu conto a história do meu ponto de vista. Vai estar totalmente contaminada, tá? Exemplo disso, temos aqui esse livro, que é um clássico da literatura brasileira, Dom Casmurro. Claro, não vão ler agora porque vocês não vão entender nada, né? Agora vocês têm que ler uma versão em história em quadrinhos, sei lá. Isso aqui é uma coisa mais para o ensino médio, até maior de idade, por conta assim da escrita, que é difícil. Aqui a gente tem um narrador em primeira pessoa, gente, tá? Primeira pessoa, narrador personagem. Quem que é o personagem? É o Bentinho, o nome dele. E ele vai contar as lembranças da vida dele. Então ele tá velho, pensem comigo como a visão dele é total contaminada. Ele está velho e sozinho na casa dele. Todo mundo já morreu. Já morreu mãe, já morreu tio, já morreu tia, já morreu mulher e já morreu filho. E ele tá lá sozinho e ele vai contar a história dele. Ó. Não vi da Turma da Mônica, não. A Turma da Mônica tá sempre na frente, né? Sempre tem a Turma da Mônica Teen, enfim. Então, o Delbentinho vai contar a história e o foco da história dele, de quem ele mais fala durante a narrativa, é da Capitu, que foi o grande amor da vida de Bentinho. Aí a treta é o seguinte: ele diz que ele se apaixonou por ela e ela era muito bonita e tananã, e todo mundo queria ficar com ela, e que ela traiu ele, e que ele é o rei do gado. Ele diz isso, né? Tipo assim, ai, traíra. Quando nasceu nosso filho, eu olhei a cara do nosso filho e a cara do nosso filho era a cara do meu melhor amigo. Tipo, ele diz umas coisas assim que você fica, meu Deus do céu. Você fica, senhor, a mulher chifrava o cara com o melhor amigo, umas coisas bizarras. Só que assim, quando você para um pouco a leitura e pensa, gente, quem que tá contando a história? É ele. Nenhum momento da história a gente tem a voz da Capitu. Ela não fala com a gente. A gente não tem acesso a essa personagem. Ela falando, tipo, ai, não, deixa eu contar aqui da minha forma. Né? Então a gente só tem a visão dele, ressentido, triste, sozinho, ninguém ficou com ele, enfim. Por isso que assim, o narrador personagem, a visão dele dos fatos vai ser sempre contaminada, porque ele está ali na história, ele está vivenciando aquilo, né? Então ele está muito próximo da história. Ele não enxerga coisas que um narrador em terceira pessoa, né, que está vendo aqui meio que a câmera do Big Brother de cima, entendeu? Ele pegaria. Então tem detalhes que o narrador personagem não tem como mostrar para gente, ele nem sabe de tão fechadinha que é a visão dele, tá? Então, olha, ele pode ser um personagem principal ou secundário que conta a história. Então, a gente podia ter aqui, no caso, é o Bentinho, né? Que é o protagonista, o personagem principal. Poderia ser outra pessoa, sei lá, Prima Justina, que tem aqui, poderia. Ser ela contando. Daí seria, sei lá, seria contaminada, mas de outra forma, nessa visão. Mas sempre é contaminada. Então, olha, tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa, perfeito, tá? Revela dimensões que um narrador de fora não poderia conhecer, porque ele viveu essa história, tá? Então, ao mesmo tempo que ele sabe detalhes que o de cima não teria, a narrativa é impregnada pelo ponto de vista do narrador. Então, ele sabe alguns detalhes que a gente não teria acesso com outro narrador, mas a narrativa é contaminada, né, gente? Porque a gente sabe que quem tá contando é o ponto de vista daquela personagem, tá? Ó, esse lado, Bino, muito bom. Tá, eu trouxe até um exemplo desse livro aqui,
Aí, por que eu disse para vocês não lerem? Vocês vão ver que a linguagem é bem, né, de século XX, né? 19 e 20, né? Acho que deve ser 20, esse aqui já deve ser 1900 e pouco, 20. Então, o trechinho. Agora que expliquei o título, esse é o começo da narrativa, tá? Quando ele vai... eu vou contar para vocês por que eu vou escrever esse livro. Aqui ele já conta que ele, enquanto narrador, o Bento Santiago, ele é uma cilada também, como diz o Gustavo ali. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. Então, ele está dizendo, vai contar os motivos que põem a pena na mão dele. Como assim pena, professora? Porque naquela época a gente escrevia com pena. Você colocava no tinteiro e escrevia. Então, ele está contando os motivos que levaram ele a escrever isso aí. Aí ele já diz que ele está sozinho e tem um criado, né, um empregado que vive com ele. Já não está muito bem porque está na solidão. Aí diz lá, a casa em que moro é própria. Ó, fila, o que é fila? Que ele fez ela, ó, fez construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Então ele falou que ele mandou construir essa casa que ele mora por um desejo particular que ele tinha, que é, ele fala vexa, que diz o quê? Me dá vergonha de dizer aqui, mas eu vou contar. Aí ele vai contar por quê. Ó, um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga Rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Quando você vai ler mais a história, você percebe que o quê? Ele é tão pirado no passado dele, ele quer tanto aquele passado de volta, que ele mandou reconstruir a casa que foi a casa onde ele conheceu a Capitu. Quando ele tinha lá os seus 14 anos, que ele conheceu a Capitu, que era vizinha dele, e eles se apaixonaram. Então, assim, olha a obsessão desse narrador por este passado e por esta mulher, entendeu? Porque Capitu, deusa, né? Aí ele diz, o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Então, ele queria reviver aquela adolescência. Então, assim, um narrador que vai contar suas lembranças, gente, não pode ser confiável um homem desse. Porque quando a gente vai contar a lembrança da gente, não sei se vocês sabem, cada pessoa vive um momento e guarda o que ela quer. A gente guarda recortes daquilo. Não sei, vocês vão chegar num momento da vida, eu já passo por isso. Eu já tenho 30 anos. Eu chego para minha mãe e falo, aconteceu isso, lembra quando eu tinha 12 anos, aconteceu isso? Minha mãe fala, tá louca, menina, tá inventando coisa. Por quê? Porque não é que não é mentira, mas eu guardei aquele trecho. E ela guardou outra coisa ou não guardou nada, porque aquilo não foi importante para ela. Então vejam como é problemático um narrador em primeira pessoa, um narrador personagem, porque ele está super contaminado pelas coisas que ele vai contar, tá? Então beleza, não vamos nem ler o resto, vamos continuar. Agora chegamos no narrador observador. Ó, pode ser que é bem provável que a gente não consiga terminar isso hoje, mas semana que vem a gente termina, né? Então vamos lá. Deu para entender o narrador personagem? É ridículo, né? Sim, e deu para entender que ele é perigoso, né? Então toda vez que você vai ler uma história e sabe que o narrador é personagem, seja ele protagonista ou personagem secundário, desconfie desse ser humano. Narrador observador, ó, também chamado de objetivo, que é o narrador em terceira pessoa. Então, ele conta essa história na terceira pessoa, sem participar das ações. Conta como quem observou objetivamente os acontecimentos, né? Tem, assim, distanciamento e neutralidade. Perfeito. Então, esse é o tipo de narrador confiável, tá? Que ele tá de cima, como se fosse a câmera do Big Brother, vendo todos os outros, os personagens mesmo, né? Todos os outros participantes da narrativa brigarem, namorarem, enfim, se matarem, toda a história acontecendo, e ele conta de cima. Ele não tem envolvimento emocional com a história, tá? Ele só tá contando o que ele tá vendo, tá? Por isso que ele é neutro. Para narrar as situações e apresentar os personagens com imparcialidade, né? Ele é imparcial. Ele não pende para um lado, não defende ninguém, tá?
Então ele conta o que viu e o que vê, ó. Não tem conhecimento mais íntimo de nenhum dos protagonistas, nem das ações vivenciadas. O olhar feito de distância. Quer dizer o quê? Ele vê tudo de cima, mas ele não tem acesso à mente das personagens. Ele não tem acesso aos sentimentos das personagens, esse narrador observador, tá? Então, o que a personagem sente... aconteceu um negócio, ela ficou triste. Não sabemos, não vamos ter acesso a isso, porque esse narrador, ele só narra o que ele vê, tá? Só o que ele vê. Só, mais nada. Não tem acesso a nada além disso. O dentro das personagens ele não tem acesso. E essa é a grande diferença entre esse narrador e o narrador onisciente, que também é em terceira pessoa. O onisciente ele tem acesso a tudo, gente, tudo. Tipo, o sentimento lá da pessoa, de ódio que ela teve naquele momento da ação, o onisciente vai ter acesso. O narrador observador, não, porque ele só vê de fora. Tá? O onisciente é Deus. O onisciente é Deus, porque sabe quando as pessoas falam, Deus sabe de tudo. Deus está vendo você no banheiro, Deus sabe que você pensou mal daquela pessoa, você não falou, mas Deus sabe, que Deus leu sua mente. Então, Deus é o narrador onisciente. Tá? É isso. O narrador observador seria, tipo, a galera que nós assistindo Big Brother. A gente sabe tudo que a gente tá vendo, mas, assim, o que as pessoas sentiram, não sabemos, tá? Exemplo de narrador observador. Não tem acesso às personagens por dentro, tá? Seus sentimentos mais íntimos. Vamos lá. Então, esse aqui é o observador, ó, não entendeu. O observador, ele conta o que tá vendo. É a câmera do Big Brother. Conta o que tá acontecendo ali. Mas ele não tem acesso, ele não tem como saber e nos contar os sentimentos das pessoas. Ele não entra na cabeça dos personagens, não tem acesso a isso, ele só observa. Exemplo, ele diz, ó, Yansan era a senhora do vento e dos raios. Ela era uma guerreira que não tinha medo de nada e estava em todos os lugares, na terra, no céu e em todos os mundos, dos vivos ou dos mortos. Ela tinha muitos amigos e estava ligada a todos os orixás, mas não se prendia a nada nem ninguém. Então eu tirei de um livro que eu tenho aqui, né, que é As Lendas dos Orixás, e aqui a gente tem acesso a tudo que Yansan é, essa personagem. O narrador, o observador, está mostrando quem ela é para nós. Agora, ele fala alguma coisa dos sentimentos da Yansan? Tem algum momento ali que ele, sei lá, deixa ela falar alguma coisa? Ou ele fala, nesse momento ela sentiu raiva, tristeza? Tem isso? Tem esse momento que a gente tem acesso aos sentimentos da pessoa? Não. Então é isso. O narrador observador, ele tem acesso a tudo que ele vê. Ele não consegue ver dentro das personagens. Então, os sentimentos das personagens nós não saberemos, tá? Não saberemos, não tem como. O íntimo das personagens a gente não tem acesso. E é isso aqui, a gente retoma na próxima aula, porque é mais difícil de entender mesmo, tá? Então, ó, o narrador onisciente. Esse aqui é o Deus que eu falei. Esse ele tem acesso a tudo da história, ele sabe tudo, inclusive os sentimentos mais íntimos das pessoas, tá? O que a pessoa sentiu no momento, tá? Então, se a gente tivesse um narrador na novela, na fotonovela, a gente vai ter um narrador observador, tá? Se a gente tivesse onisciente, ele falaria, nesse momento, Irene sentiu muito ódio, né, e chorou, enfim. Ele vai dar o acesso para nós ao interior das personagens. Não é o caso da fotonovela lá, é só observador. O onisciente, o onisciente, ele vai contar, por exemplo, tem um cachorro na história, que é o exemplo que eu trago ali, e esse cachorro vai morrer. Tá? É o exemplo que eu vou mostrar depois, na próxima aula. Esse cachorro vai morrer, esse narrador tem acesso ao que o cachorro está pensando. Para você ver como é louco o bagulho. Então, o onisciente, ele é mais complexo por isso, tá? Na próxima aula, eu retomo. Eu falo desse onisciente, falo do observador de novo, e vou mostrar o exemplo do onisciente para vocês, né? Não vai dar tempo agora, tá? Mas o onisciente é Deus. Então, vamos encerrar a aula por hoje. Só estudem esses slides, tá? Peguem livros em casa e tentem, tipo, analisar qual que é o tipo de narrador aqui, tá?
Porque quando o narrador aparece o eu, é a primeira pessoa, narrador personagem. Quando aparece terceira pessoa, daí você tem que analisar melhor. Se ele tiver acesso e mostrar para você sentimentos das personagens, aí é onisciente. Se ele só mostra as personagens lá fazendo as coisas, mas não tem como saber o que ela sentiu naquele momento, aí é observador, tá? Esses slides já estão na Iônica. Eu postei domingo à noite, gente. É para estar tudo lá já. Os slides, né? Eu coloquei exercícios para vocês fazerem também depois. Tudo isso, tá tudo lá. Então é isso, gente. Até semana que vem. Ah, mais um recado. Quem mandou para mim, teve gente que mandou o trabalho do livro, né? O Me Chama Antônio, manda de novo. Vai ter que mandar de novo, vai ter que colocar naquele arquivo do Word, vai colar a foto lá e vai escrever embaixo. Ai, esse poema faz parte de qual capítulo? Aí você vai colocar, faz parte do capítulo tal. Porque as pessoas não me mandaram dessa forma. Eu preciso, tá? Então é isso. Já acabou. Falou. É isso. Até depois. Bora fazer um café.